Olá, meus irmãos, irmãs. Quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Romanos 4, a partir do versículo 1 até o versículo 3. Diz assim, o primeiro versículo do capítulo 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça. E Paulo continua a partir daqui a discorrer como Abraão foi justificado. Na verdade, nós sabemos que o que justificou Abraão não foi obras, foi a fé. E Paulo explica isso na carta de Romanos e menciona isso em outros trechos da Bíblia. Abraão foi tido como justo, não por conta do que ele fez, mas por conta simplesmente de crer em Deus. E muitas das suas obras foram motivadas justamente na fé que ele tinha em Deus. Então, Paulo começa a falar aqui sobre a fé e a obra. E o que nos justifica, ele fala, é a fé e não a obra. Assim, Abraão foi justificado por conta da fé. E é interessante que lá no livro de Tiago, talvez nós tenhamos um ponto que Tiago faz que pode parecer contrário a esse, mas na verdade não é. E é isso que eu queria falar um pouquinho hoje. Tiago 2, do 14 ao 17, fala assim: Meus irmãos, qual é proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimentos cotidianos, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, e, não obstantes, não lhes derdes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Mas, mais na frente, no Tiago capítulo 2 ainda, no versículo 18, fala assim: Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Veja que o que Tiago está falando, na verdade, não é mais aqui sobre justificação. Ele está falando sobre a necessidade da fé gerar obras. A fé tem que gerar dentro de nós um agir. A fé tem que motivar um agir. E isso ocorreu na vida de Abraão. Aqui, Tiago não está se posicionando contrariamente ao que está dito em Romanos, o que Paulo escreveu. Ele está falando só um pouco além disso. Ele está falando que a fé tem que gerar um agir. A fé tem que gerar obras. Eu creio, portanto, eu tenho que fazer algo. Nós, como cristãos, nós temos que nos posicionarmos conforme a nossa fé. Nós temos que agir conforme a nossa fé. Caso contrário, é o que Tiago fala. Do que serve a sua fé? Você crê sim, e daí? No que resulta a sua crença? Então você tem que crer, e isso tem que gerar algo, tem que gerar alguma atitude. E aí ele fala, no caso aqui ele dá o exemplo de pessoas que estão precisando de mantimentos. A sua fé, porque você crê que as pessoas são feitas à imagem e semelhança de Deus, eles têm valores e eles são filhos de Deus como nós, e eles são merecedores de ajuda. Então eu não posso simplesmente virar as costas para um irmão que está necessitado. É isso que Tiago está falando. Então você, meu irmão, que crê em Jesus, saiba que essa sua crença tem que gerar fé. Ela tem que gerar uma transformação. A partir do momento em que você crê, isso tem que gerar em você, por exemplo, arrependimento pelas obras contrárias aos caminhos de Deus. Ela tem que gerar o desejo de obedecer, por exemplo. Ela tem que gerar o desejo de servir. São obras naturais da fé em Cristo. São obras que se espera de um cristão. Se ela não gera isso, então não houve conversão, não existe fé. Que fique claro, a nossa fé deve nos fazer agir. A fé sem obra não é uma fé que tem resultado. A fé sem obra é uma fé morta. É isso que Tiago fala. Isso não vai contrário ao que Paulo escreveu. Vou pegar e terminar com o exemplo de Abraão. Abraão creu em Deus. E o que ele fez? Quando Deus o chamou para longe da sua família, ele foi. Quando Deus falou para ele sacrificar o filho, ele foi até onde Deus permitiu. Por crer que Deus era poderoso e que poderia ressuscitar o seu filho, foi que ele levou até o final o que Deus pediu.
E aí o próprio Deus não permitiu que ele sacrificasse o filho. Mas sempre a fé de Abraão gerou obras. Então, não deixe que sua fé seja apenas um atributo de prateleira. A sua fé deve gerar obras, a sua fé deve gerar um agir em você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.